bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma viagem da volta ao mundo através das histórias. E nós vamos começar pela África, né? Eu dividi, né, como nosso planeta é dividido em continentes, então de cada continente eu vou contar algumas histórias de alguns países. E por que eu escolhi a África? A África é considerado o berço da humanidade. Foi na África que foi encontrado os primeiros escritos, né, das primeiras pessoas que surgiram, das primeiras histórias. Então tudo que foi encontrado foi primeiro lá, os primeiros registros foram encontrados na África. Então, se ela é o berço da humanidade, por que não começar pela África? A África, assim como a Grécia, tem também os seus deuses. Só que os deuses da África não são tão reconhecidos como os deuses da Grécia. Quem não conhece Zeus? Quem não conhece Pandora? Agora, quais são os deuses africanos que vocês conhecem? Né? Então, se as histórias, se as coisas surgiram a partir da África, me leva a pensar que esses deuses podem ser os mesmos, só que chegam de uma região na outra de acordo com as suas culturas. E aí então eles mudam os nomes. Então, por isso, devemos respeitar e também levar até as pessoas o conhecimento desses deuses africanos. Na África, né, eles têm uma fauna muito rica. No continente africano que encontramos os maiores animais terrestres, como o elefante, a girafa, o leão, o leopardo, as zebras. E também nas regiões das florestas encontramos também os macacos e uma grande quantidade de variedades de aves diferentes, muito diferentes. Então, vamos começar a nossa viagem pela África. E você está convidado a embarcar comigo nesta volta ao mundo através das histórias. E aí, a história que eu vou contar hoje é deste livro aqui, O Príncipe Medroso e Outros Contos Africanos. E a história deixa eu ver aqui, A Criação do Universo. É um conto iorubá e ela vem da Nigéria, mais ou menos aqui, ó, nessa região da África. Na África é falado mais de 2.000 línguas, né? E 50 delas é falado por mais de 500.000 pessoas. E tem uma que é falada bem pouquinho, que é nessa região aqui, que eu não me recordo agora o nome, mas só apenas 200 pessoas falam essa língua. Então, vamos lá? Vamos falar as palavrinhas para começar a nossa história. Abracadabra, alakazam, pé de pato, pé de pano, timini, timiná. Essa história vai começar! No tempo em que tudo isso aqui era muito diferente, havia apenas duas grandes extensões. Uma grande extensão de céu e uma grande extensão de mar. Na extensão do céu, quem era o rei, era Olorum. Olorum era rei e deus do céu. E na extensão do mar, quem era a deusa era Olokun. Era deusa e rainha do mar. Os dois reinos eram separados e nenhum tinha contato com o outro. Olorum sabia que abaixo dele existia
um reino, mas ele não tinha muita informação deste reino. Olokun vivia muito bem no seu reino, mesmo não existindo nenhum tipo de vegetação e espécie no seu reino. Certo dia, um aprendiz de Deus chamado Obatalá ficou olhando para aquele reino abaixo do dele e achou tudo muito cinza, tudo muito sem cor. E ele ficava pensando, olhando, dizendo como seria bonito se lá tivessem montanhas, vales. Então ele foi procurar o seu Deus, Olokun, e disse a ele as suas ideias sobre aquela região. E Olokun, olhando lá de cima, disse: esse reino cinzento ficaria muito bonito com tudo isso que você está me falando. Mas quem iria fazer isso? Obatalá disse: eu posso fazer isso. Então Olokun disse: está bem, você tem o meu consentimento, mas eu peço que antes você procure Orumilá. Você sabe que meu filho, Deus Orumilá, ele prevê as coisas e ele vai te ajudar. Então Obatalá foi à procura do Deus Orumilá. Disse a ele todas as ideias que ele tinha e Obatalá previu tudo que ele deveria fazer. E disse a ele, você vai precisar de um caracol cheio de areia, uma galinha branca, um gato preto, uma tâmara e uma grande corrente de ouro, que é para você ir do seu reino até o reino de baixo. A primeira coisa que Obatalá fez foi ir à procura de um ferreiro para fazer a corrente de ouro. Só que Obatalá tinha pouco ouro, ele não tinha ouro suficiente para fazer a corrente. Então ele passou a andar pelo reino do céu, pedindo aos deuses que cedesse a ele um pouco de ouro. E assim ele conseguiu fazer uma grande corrente de ouro. E quando essa corrente estava pronta, Orumilá entregou ao Obatalá um saco. Disse a ele: aqui tem tudo o que você vai precisar. O caracol com areia, a galinha branca, o gato preto e a tâmara. Obatalá pegou o saco, colocou nas costas e começou a descer pela corrente lentamente, bem devagar, sentindo aquela brisa que vinha do reino de baixo. E quando ele chegou ao final da corrente, ele viu que estava distante ainda daquele reino e não se sentia seguro de soltar da corrente. Até que Orumilá gritou: jogue o caracol com areia. E aí ele jogou. E aqueles grãos de areia que foram caindo ali na água, foram batendo e formando montanhas. Os menores foram formando vale. E assim foram formando. Jogue a galinha! Gritou Orumilá. E ele jogou a galinha. E quando a galinha caiu na água, ela com medo de se afogar, foi pisando naquela areia. E assim foi firmando aquele solo. E ali foi criada uma grande extensão de terra. Quando Obatalá viu que estava seguro, pulou da corrente. E ali, naquele primeiro chão que ele pisou, ele cavou um buraco e plantou a tâmara. Daquele lugar nasceu uma grande palmeira. E foram surgindo palmeiras ao redor e foi surgindo várias palmeiras. Obatalá então pegou alguma dessas palmeiras e fez um lugar para ele ficar. Pegou as palhas e cobriu. E ali ele passou a morar ao lado do seu gato preto. A partir de então, Obatalá foi considerado o rei e deus da região terrestre. E Olokun, que era a deusa do mar, ficou ali observando tudo de longe e gostou do que viu. E foi assim que começou a surgir tudo isso que temos nos dias de hoje. E essa é mais uma história que entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Tchau!